Neste momento, convido o excelentíssimo senhor general de brigada Carlos Alberto Rodrigues Pimentel, ele que é chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia, para apresentar a palestra com o tema Atuação do Exército na Defesa e Proteção da Amazônia. O general Carlos Alberto Rodrigues Pimentel possui graduação em especialização em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, 1991, especialização em Comando e Estado-Maior pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 2008, e aperfeiçoamento de oficiais pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, em 1999. Possui ainda os seguintes cursos militares: paraquedista, mestre de salto, ações de comandos, forças especiais, inteligência estratégica, direitos humanos e de direito internacional dos conflitos armados. Suas principais funções: foi promovido ao posto de oficial-general em 2021, entre 2021 e 2023 foi comandante do Comando de Operações Especiais, incorporou ao Exército Brasileiro em 25 de fevereiro de 1985, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, São Paulo. Foi declarado aspirante oficial da Arma de Infantaria em 30 de novembro de 1991, sendo classificado no 8º Batalhão de Infantaria Motorizado, à época sediado na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Além dos cursos de formação e aperfeiçoamento, possui os cursos básicos de paraquedista, mestre de salto, avançado, salto livre, ações de comando, forças especiais e inteligência estratégica. Curso de inteligência estratégica, o curso operacional e o curso de direitos humanos. Como oficial-general, comandou o Comando de Operações Especiais em Goiânia e atualmente exerce a função de chefe do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar da Amazônia, a quem eu peço uma salva de palmas. Bom, senhoras e senhoras, antes de mais nada, boa tarde. Meus agradecimentos a todos pela atenção, pela presença. Agradeço em especial ao deputado da Câmara pelo convite para o Comando Militar da Amazônia. É uma grande honra poder estar aqui presente hoje nessa casa, falando um pouco sobre um tema tão importante, tão caro para todos nós. Agradeço às autoridades presentes também, na figura do senhor deputado Silas Câmara. Então, muito obrigado. E é um grande desafio a gente suceder as duas apresentações brilhantes do senhor delegado Humberto Freire e também do professor Ricardo Balestreri. Durante aqui a manhã, deputado, foi chegando aí o pessoal do Exército para acompanhar. Então, nós estamos com uma representação, já sabendo da dificuldade, né? Então, eu trouxe minha torcida organizada aqui para ajudar. Bom, eu não sou um especialista de segurança pública. Sou especialista em defesa, sou oficial das Forças Armadas. Mas eu tenho alguma ligação com a atividade de segurança pública, sou irmão de policial militar, tenho uma admiração muito grande pelos profissionais de segurança pública, no nível federal, estadual, municipal. A gente sabe do trabalho difícil que é desempenhado no dia a dia, especialmente por aqueles que estão na ponta da linha. E eu tive também alguma ligação com a atividade de prevenção e combate ao terrorismo, especialmente na Copa do Mundo, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude e também, de uma forma mais completa, nos Jogos Olímpicos de 2016. Então, não é uma experiência grande. Eu vou mostrar aqui a minha visão do Comando Militar da Amazônia, aquilo que compete ao CMA no que diz respeito à prevenção aos ilícitos transfronteiriços. Então, por gentileza, se puder passar aí a apresentação. Eu preparei um breve sumário. Isso aí é uma tradição das apresentações militares, sempre tem que estar tudo muito sistemático. Nós vamos fazer uma introdução, nós vamos dar uma pincelada na conjuntura mundial e nacional, fazendo uma ligação com o tema que nós estamos tratando, que é a segurança pública, uma caracterização do ambiente de trabalho do Comando Militar da Amazônia, do nosso ambiente operacional, que é a Amazônia Ocidental,
Vamos tratar um pouco especificamente sobre aquilo que é importante aqui da nossa apresentação, que é a atuação do CMA nos ilícitos transfronteiriços. E, por fim, uma conclusão. Pode passar, por gentileza. Bom, o que diz respeito à conjuntura, eu vou fazer uma explanação aqui da conjuntura internacional. Isso impacta a missão do Comando Militar da Amazônia, no que diz respeito ao tema defesa e também, indiretamente, impacta no tema de segurança pública. Nós vivemos um momento de reordenamento do sistema internacional, aquele sistema de alianças, estamos vendo isso no dia a dia, e isso se reflete nos acontecimentos atuais, algumas alianças importantes firmadas no cenário mundial, Rússia, China, Irã, por exemplo, uma aliança que muda a geopolítica atual na relação entre os países, uma disputa no nosso continente e na África, principalmente com protagonistas novos, né? Protagonistas que já existiam, que já exerciam uma influência muito grande no nosso continente, os Estados Unidos, a Europa, e agora também uma presença importante da China e também uma presença importante da Rússia. A desglobalização, um fenômeno que vem ocorrendo a partir dos anos 2000, o nacionalismo exacerbado, polarização ideológica e religiosa, nós vivemos isso aqui no Brasil atualmente, não apenas no Brasil, é um fenômeno mundial. Os Estados Unidos vive hoje o mesmo problema da polarização política, religiosa. Um recrudescimento das tensões e instabilidades. Estamos vendo agora a questão da guerra da Ucrânia, envolvendo importantes protagonistas, com uma sombra preocupante do tema nuclear, né? São nações que possuem capacidade nuclear, especialmente a Rússia. Também uma questão importante, voltando na faixa de Gaza, a disputa entre Hamas e o Israel, uma nova corrida armamentista, uma tensão nuclear em todo o mundo, uma crise humanitária que a gente vive no nosso continente, um problema político ocorrendo no nosso vizinho de norte, a Venezuela, com uma importante migração de venezuelanos para os países vizinhos, em especial Colômbia, Peru e Brasil, e uma questão ambiental e de transição energética. Pode passar, por gentileza. Aí eu faço uma breve explanação sobre a conjuntura regional e os impactos que tem, naturalmente, na Amazônia e no Brasil. Bom, primeiro, acompanhamos agora há pouco tempo, né, uma atuação do Equador na Embaixada Mexicana em Quito para capturar, né, prender um antigo vice-presidente, um ex-vice-presidente do país, do Equador, né, Jorge Glass. E isso gerando uma tensão importante entre dois países que vivem o problema do narcotráfico muito presentemente. Mais um pouco afastado no tempo, né, as manifestações no Peru tiveram ali o ápice nos anos de 2021 e 2022, as manifestações do Chile em 2019, o problema agora importante da Venezuela, enfrentando aí nos próximos dias um desafio de conduzir as suas eleições para presidente da República, num clima tenso, né? Atualmente saiu há pouco um resultado de uma pesquisa que coloca o candidato da oposição à frente de Maduro. A questão também de manifestações na Venezuela, o problema da migração, que faz com que as Forças Armadas trabalhem numa importante operação hoje, lá na fronteira a norte de Roraima, recebendo migrantes venezuelanos, né, que entram no território nacional. Pode passar, por gentileza. E também um tema importante relacionado à defesa, a questão política envolvendo dois países fronteiriços, né, a Guiana e a Venezuela, na disputa por esse equívoco. Um problema importante também que tem trazido à tona a preocupação de todo mundo, né, com uma disputa
entre dois países, uma disputa histórica por um território na faixa de fronteira e com nações à retaguarda, dando guarida, dando cobertura, tanto à Venezuela como à Guiana. E aí eu deixo a pergunta, a América do Sul, ela ainda é uma zona de paz e cooperação? Eu deixo essa pergunta no ar porque isso tem um reflexo importante no combate ao crime organizado no nosso continente. Então, na América do Sul, nós temos hoje os 3 principais produtores de cocaína, né? Já houve um período ali que o Peru passou a Colômbia, mas hoje, seguramente a Colômbia é a maior produtora mundial, logo atrás o Peru e, vindo atrás desses 2 países, a Bolívia. Então, no nosso continente, nós temos hoje 3 importantes produtores de cocaína e um importante consumidor de cocaína. O Brasil, hoje, é o 2º maior consumidor mundial de cocaína. Isso já traz para a gente uma preocupação com o cenário atual no nosso continente, ou seja, um momento em que a integração regional não é tão forte e um momento em que o crime organizado cresce no nosso continente. Então, eu deixo aqui para a reflexão de todos, como disse, não sou um especialista de segurança pública, mas para mim, o problema do crime organizado, essa é uma opinião pessoal, será o grande problema do Estado brasileiro para os próximos anos. Porque é uma atividade que cresce, que envolve uma participação internacional, envolve um lucro absurdo e que mesmo potências com muita capacidade, como os Estados Unidos, não conseguiram resultados expressivos. Então, nós tivemos aqui no território da Colômbia, o Plano Colômbia, que funcionou por quase 10 anos, que tinha um propósito de combater as guerrilhas da Farc, mas também tinha o propósito principal de combater o narcotráfico na região. E a gente pode dizer hoje que, lamentavelmente, o Plano Colômbia, mesmo com todo o capital aportado pelos Estados Unidos, pela forma como os Estados Unidos tratou a questão, ainda assim, nós não tivemos os resultados esperados. Colômbia segue sendo a maior produtora de cocaína no mundo. Pode passar, por gentileza. A geopolítica sul-americana, aí eu coloco a importância da presença hoje da China, como protagonista na América do Sul, além dos protagonistas que sempre existiram, os Estados Unidos, e agora também, acrescentando também a presença da Rússia. E não apenas a Rússia, o Irã também é um país importante dentro da concepção atual do nosso vizinho do norte, ali a Venezuela. Pode passar, por gentileza. E aí eu faço uma colocação sobre o orçamento de defesa do Estado brasileiro. Em 2023, houve um aumento das despesas militares em todo o mundo, em quase 7% a mais do que o ano passado, a mais do que 2022, uma elevação considerável. E, pela primeira vez em 15 anos, as despesas militares cresceram em todos os continentes do planeta. O percentual de 2% já é uma realidade em praticamente todos os países do mundo. No Brasil, de forma diversa, o investimento em defesa ele sofreu uma redução nos últimos anos, o que não, de forma alguma, é uma crítica para os governos que estão hoje no poder ou que nos antecederam, porque, na verdade, é um desafio grande para o Estado brasileiro, onde investir os parcos recursos disponíveis para a nação brasileira. Mas é uma realidade. O orçamento de defesa do Brasil, ele reduziu nos últimos anos. Caracterização da Amazônia. O Comando Militar da Amazônia, ele atua na Amazônia Ocidental, ou seja, os 4 estados da Amazônia Ocidental: Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Aí existe uma dicotomia, a gente percebe a importância da Amazônia no cenário mundial, tudo o que acontece na Amazônia reverbera em todo o mundo, mas, por outro lado,
uma condição socioeconômica da região inferior se comparada com as outras regiões do país. Pode passar, por gentileza. Aqui apenas, também para reflexão, alguns dados, índices socioeconômicos, comparando à esquerda os índices do Brasil, média do Brasil, e à direita os da Amazônia Legal. Então, por exemplo, o IDH do Brasil é hoje 0,77, Santa Catarina deve estar alguma coisa ali, talvez 0,80, é o estado brasileiro com maior IDH, e a Amazônia com 0,73, está do meio para baixo. Embora seja uma região extremamente rica, os índices de desenvolvimento socioeconômico são baixos. Mesma coisa com relação à renda per capita, expectativa de vida e o ensino médio. Expectativa de vida, 77 anos, né, do Brasil, 73 anos hoje na Amazônia. A Santa Catarina, uma vez mais, é a maior expectativa do Brasil, a gente passando aí os 80 anos. Pode passar, por gentileza. Aí também, apenas para a gente observar, nós temos hoje uma área muito grande na Amazônia Ocidental ocupada por terras indígenas. Então, por exemplo, nós temos nessa região duas das maiores terras indígenas do Brasil, a TI Yanomami, que o delegado Humberto Freire tratou na sua apresentação, e a TI Vale do Javari. Então, entre as duas maiores. A TI Yanomami, para que a gente tenha uma ideia, ela é maior do que o estado de Portugal. Então, a terra indígena Yanomami, ela tem 96 mil quilômetros quadrados, Portugal tem 92 mil. E na TI Yanomami, não existe uma rodovia sequer. Não existe. Todo o deslocamento dentro da terra indígena ele é feito ou através dos rios, né, os três principais rios, o rio Urariquera, o Catrimani e o Mucajaí, ou por meio aéreo. Mesmo os rios são rios de difícil navegação. Aí eu coloco para reflexão de todos os senhores e senhoras o desafio logístico que representa operar em ambiente amazônico. O grande problema da Amazônia é a logística. E a gente vai perceber isso na apresentação. Às vezes a gente pergunta, mas, general, por que o Exército não está presente na fronteira? Porque é praticamente impossível hoje, se a gente raciocinar com a nossa infraestrutura de rodovia, portuária e aeroportuária. Pode passar, por favor. As inúmeras Amazônias que existem na Amazônia Ocidental, a Amazônia ela não é absolutamente homogênea. Nós temos grandes cidades. Manaus, por exemplo, são 2 milhões de habitantes. É uma baita cidade. Belém é uma enorme cidade. Nós temos também o Cerrado Amazônico. Quem conhece lá Roraima sabe disso. Roraima é uma espécie de savana e não é fruto de desmatamento. Roraima é assim mesmo, sempre foi assim. A vegetação predominante é a savana. As fronteiras vivificadas, embora a Amazônia tenha um grande vazio demográfico, nas fronteiras a gente encontra alguma vivificação. Em cidades, por exemplo, como Tabatinga, Letícia, na Colômbia, ali existe um contingente populacional. E isso favorece, naturalmente, o estabelecimento do crime. E florestas densas e inexploradas. Aí pode passar? Eu só coloco o desafio logístico, lembrando uma vez mais, o deslocamento de Manaus para Belém, nós estamos falando de duas capitais do Estado brasileiro, né? O deslocamento de Manaus para Belém representa 3 mil quilômetros. 5 dias de deslocamento, 2 horas e meia de avião. Se a gente for raciocinar em linha reta, 1,3 km. Então, 3 mil quilômetros é praticamente aí a distância, por exemplo, de Moscou até Paris. Sendo que, nesse intervalo aí, né, existe um vazio demográfico muito grande e uma ausência do Estado brasileiro. Pode passar, por favor. E, por outro lado, tudo o que acontece na Amazônia, tudo o que ocorre na Amazônia tem uma repercussão imediata em todo o mundo. Então, isso mostra a importância, a relevância da Amazônia no cenário mundial. Pode passar. O Comando Militar da Amazônia. O Comando Militar da Amazônia é um grande comando operacional, comandado por um general de 4 estrelas, o general Costa Neves, e
ele é basicamente estruturado para fazer a defesa da Amazônia Ocidental, mas nós não temos apenas a atribuição de defesa nacional. Essa é a nossa atribuição principal. A Constituição Federal, a Lei Complementar 97, ela estabelece para as Forças Armadas o poder de polícia na faixa de fronteira. General, o que quer dizer isso? Na verdade, na faixa de 150 quilômetros da fronteira, as Forças Armadas elas podem atuar com o poder de polícia. Isso representa que eu posso parar um cidadão, fazer uma revista de uma embarcação, fazer uma prisão, ou seja, eu posso efetivamente contribuir no combate ao crime na faixa de fronteira. Pode passar. Pode passar? Como defender a Amazônia Ocidental? Passa aí, por gentileza. Bom, primeiro, que ameaças que nós temos em relação à defesa nacional? A Amazônia é um grande patrimônio da humanidade. A maior riqueza da Amazônia não é exatamente as suas riquezas minerais, muita gente acredita nisso. A grande riqueza da Amazônia é a sua biodiversidade, é a cultura dos povos originários, enfim, é o cidadão amazônida que mora na região. Essa é a nossa grande riqueza, o nosso grande patrimônio. Existe uma narrativa climática importante no mundo, né? E a gente está vendo os efeitos da crise climática que assola o nosso planeta. Vimos há pouco aí vários fenômenos climáticos. Ano passado nós tivemos uma grande seca na Amazônia, a maior da história. Esse ano passado no Sul, há 6 meses atrás, né, uma grande enchente no Rio Grande do Sul, e agora essa catástrofe que o Rio Grande do Sul está vivendo hoje. Então, com mais de quase 500 municípios atingidos, né, mais de 70 mil desabrigados e mais de 2 milhões de pessoas afetadas pela crise climática, pelo problema climático no Rio Grande do Sul. E não há como negar, a Amazônia ela é um patrimônio do Estado brasileiro, é um patrimônio da América do Sul, mas ela tem também uma grande vastidão de riquezas minerais. Isso é natural que surja, isso gera uma cobiça internacional. Pode passar, por favor. Essas são as nossas linhas de fratura. Como eu disse, as Forças Armadas têm a missão de defesa nacional, mas pela lei complementar tem também atribuições subsidiárias no combate aos ilícitos transfronteiriços. E aí eu destaco os principais problemas na nossa faixa de fronteira. Tráfico de animais silvestres, a extração ilegal de madeira, pistas de pouso ilegais, infrações ambientais de toda ordem, desmatamento, a imigração ilegal, o narcotráfico, o garimpo ilegal, contrabando de descaminho, tráfico de armas e pesca ilegal. E aqui eu aproveito para concordar com o professor Ricardo Balestreri. Realmente, os nossos resultados, eles vêm crescendo a cada ano. Mas eu digo com toda franqueza, os resultados da apreensão, eles crescem pelo aumento da nossa eficiência ou eles crescem pela maior capacidade do narcotráfico, do crime organizado? Ou seja, se está ocorrendo mais atividade criminosa, naturalmente as apreensões também aumentam. Então, é um desafio importante e muito difícil de apresentar uma solução simples, né? Problemas complexos requerem aí também estudos e soluções complexas. Pode passar? Pode passar? Bom, aqui, infelizmente, não vai dar para observar muito bem, mas a gente fez, conforme a avaliação da inteligência do Comando Militar da Amazônia, um estudo das principais rotas e atuações de organizações criminosas na Amazônia Ocidental. Então, hoje nós temos alguns problemas importantes. Por exemplo, lá no norte do país, próximo à fronteira com a Venezuela, uma atuação de uma facção importante venezuelana,
Trem de Anágua, que atua, conforme o levantamento da inteligência, em parceria com organizações criminosas mexicanas. Nós temos também aqui, na região de fronteira com a Colômbia, várias rotas de entradas de drogas, a maioria delas apoiadas em rios da região. O delegado Humberto Freire citou o rio Puruê, é um rio que nos preocupa. Ele fica entre dois pelotões especiais de fronteira, o pelotão de Vila Bittencourt, mais a norte, e o pelotão de Ipiranga, que fica mais a sul. E bem no meio aí, entre esses dois pelotões, existe o rio Puruê, que é um rio que facilita muito o acesso de entrada de drogas. Essa tem sido uma das maiores preocupações das Forças Armadas na atuação nessa faixa de fronteira. E um problema crescente, não apenas a entrada de cocaína, mas também o tráfico de ouro e o tráfico de skunk, né, que é uma variante ali da maconha, que aumentou muito a quantidade de apreensão de skunk nos últimos anos. Porque o preço do skunk, ele aumentou no mercado nacional e passou a ser vantajoso a entrada por esses rios. Embaixo no Peru também, o Peru, ele teve um incremento muito grande da atividade criminosa nesse país, inclusive com aumento de passagem de droga na fronteira do Brasil com o Peru e também na fronteira do Brasil com a Colômbia. O que ocorre é que a Colômbia tem um sistema mais eficiente de combate ao crime. E essa capacidade maior da Colômbia acabou gerando que as rotas se concentrassem em maior quantidade na fronteira com o Peru. Essas organizações criminosas são organizações internacionais, como eu citei lá o exemplo da organização na Venezuela, mas na Colômbia, muitas delas foram geradas de grupos dissidentes das Farc colombianas. As Farc foram desativadas após o Plano Colômbia, né, um plano de paz na Colômbia, e permaneceram alguns grupos resistentes que se utilizam do tráfico de droga para capitalizar. A gente não pode nem mais chamar de guerrilha, não é? São grupos realmente narcotraficantes. E esses grupos residuais que permaneceram na faixa de fronteira, eles exercem atividade predominantemente na Colômbia, mas ocorre, eventualmente, a entrada desses grupos no território nacional. Então, há pouco tempo atrás, há 3 anos atrás, houve denúncia de entrada de GAOR no rio Puruê para fazer extorsão de garimpeiros brasileiros que atuavam com draga naquele rio. Isso gerou uma atuação das Forças Armadas em coordenação com outros órgãos e hoje a gente pode dizer que vem ocorrendo com muito menos frequência, mas ainda segue ocorrendo. Pode passar. Aqui eu coloco também não só a atuação do narcotráfico, mas também a atuação do garimpo ilegal e da pirataria na Amazônia Ocidental. O que está de amarelo aí é o garimpo ilegal. Aí eu destaco a região do Vale do Javari, né? E também a região na fronteira com a Venezuela, no estado de Roraima, onde o garimpo é bastante presente. Pode passar. A pirataria, ela tem um outro foco. Normalmente os piratas de rio, eles atuam hoje predominantemente na Calha dos Solimões e buscando a apreensão, a captura de combustível, né? O combustível vamos dizer, o capital principal do crime aí da pirataria no Rio Solimões. Então, só em 2023 foram furtados 7.700.000 litros de óleo de combustível. Pode passar. E o Comando Militar da Amazônia? General, o que representa o CMA na Amazônia Ocidental? Bom, nós somos um comando, como eu disse, de oficial-general de 4 estrelas, general Costa Neves, um efetivo aproximado de 19.000 homens. Desses 19.000, nós temos aproximadamente 9.000
naquilo que a gente chama faixa de fronteira, tá? Os 150 quilômetros de atuação da faixa de fronteira. E os nossos ponta de lança, vamos chamar assim, são aqueles que estão debruçados efetivamente na fronteira, são os pelotões especiais de fronteira, no quantitativo de 23. O PEF, Pelotão Especial de Fronteira, ele não tem grande capacidade de atuação. Depois eu vou mostrar uma fotografia aqui do PEF. São 60 militares, com suas famílias. Eles ocupam uma área debruçada na fronteira. Eles executam patrulhas de pequeno alcance, buscando coibir os ilícitos transfronteiriços, mas o grande objetivo do PEF, na estratégia definida pelo Estado-Maior do Exército, é, de fato, a presença. Talvez seja ali, nos pelotões especiais de fronteira, a única presença do Estado brasileiro, até pela dificuldade logística que representa você chegar a um pelotão especial de fronteira. Pode passar, por favor. Essa é a organização do Comando Militar da Amazônia. Do ponto de vista operacional, ele é organizado em 4 brigadas. Essas brigadas são comandos de oficiais generais. Nós temos uma brigada em Boa Vista, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, comandada hoje pelo general Paulo Edson. Temos uma brigada em Tefé, a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, comandada hoje pelo general Almeida Júnior. Temos uma brigada em São Gabriel da Cachoeira, comandada pelo general Newton, e uma brigada na cidade de Porto Velho, a 17ª Brigada, comandada pelo general Diógenes. Então, esses são, vamos dizer assim, os braços operacionais, a capacidade militar para o Comando Militar exercer a sua ação repressiva na faixa de fronteira. E, como eu disse, os desafios principais são desafios logísticos. O general que comanda a brigada aqui em Tefé, ele é responsável pelo batalhão em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia, e é responsável pelo pelotão especial de fronteira, que está lá na faixa de fronteira. Então, o desafio é logístico. Essa ação de comando, ele exerce através do Rio. Então, com grandes dificuldades, não é uma atividade simples. Os pelotões especiais de fronteira, depois eu vou mostrar a foto, Vila Bittencourt, eles são comandos de tenente, que estão lá presentes com as suas famílias, e que têm, como eu disse, uma capacidade limitada de atuação. Pode passar. Então, está aí a foto de um PEF, o 3º PEF de Vila Bittencourt. Esse PEF, ele executa muitas apreensões, mas, como eu disse, eu não me iludo com o resultado das apreensões. Isso talvez seja fruto até, esse aumento de apreensões que a gente está vivendo, talvez seja fruto até do aumento da capacidade das organizações criminosas. Pode passar. O CMA tem buscado implementar iniciativas estratégicas, elas têm um viés principal para a defesa, mas é óbvio, aquilo que eu emprego para a defesa, ele tem um papel importante também na segurança e no combate aos ilícitos transfronteiriços. Então, por exemplo, nós temos o projeto CISFRON, ele estabelece na fronteira um sistema de vigilância, tem apresentado resultados positivos, envolve desde do preparo do combatente de selva que está na fronteira, o seu equipamento individual, né? Ele passa a ter uma capacidade maior de atuação, óculos de visão noturna, equipamento de visão termal, embarcações mais apropriadas para o emprego, material de comunicações mais adequado e também a estrutura física, especialmente das organizações militares que estão na faixa de fronteira. Outras iniciativas, o aumento da nossa capacidade de projeção de poder, embarcações que sejam mais eficientes para o combate ao crime organizado. A gente sabe disso, a atuação nossa se faz através de voadeiras, são embarcações de pequeno porte, com motores de popa de 40, e hoje o crime organizado ele já tem uma capacidade maior, embarcações blindadas, com motores de alta capacidade. Então, o enfrentamento, mesmo para as Forças Armadas, ele não é simples.
que dirá para a Polícia Militar com a sua capacidade ainda mais reduzida. Material de comando e controle, helicópteros armados, nós temos no Exército Brasileiro o Comando de Aviação do Exército. Pode parecer que são muitas aeronaves, mas não são. O Exército tem em torno de 90 helicópteros. Esses helicópteros cumprem um papel de defesa nacional, de apoio logístico da nossa tropa, e eles atendem também demandas em todo o Estado brasileiro. Então, por exemplo, estamos com os helicópteros agora apoiando a Operação Taquari, no Rio Grande do Sul. Estamos com aeronaves nossas apoiando a Operação Yanomami, lá em Roraima, junto com a Polícia Federal, na Operação Libertação da PF. Então, o helicóptero ele tem uma limitação que é a própria diagonal de manutenção. É até difícil a gente explicar isso, mas quando você tem 90 helicópteros, a gente precisa raciocinar que a gente tem 30 voando. Os demais estão cumprindo uma atividade de manutenção que é fundamental para garantir a segurança do voo. Pode passar, por favor? Bom, dentre essas diversas outras iniciativas estratégicas, né, centros de monitoramento da Amazônia, o aumento do efetivo, o Comando Militar da Amazônia está ampliando o seu efetivo em 2.000 homens na Amazônia Ocidental, incremento da capacidade do centro de embarcações, como eu disse, embarcações com mais capacidade de transporte, com maior capacidade de blindagem, estabelecimento de bases fluviais que vão permitir uma maior efetividade no controle do ilícito. Pode passar. O Comando Militar da Amazônia, como eu falei, ele tem algumas vocações estratégicas. A primeira dela e mais importante é a nossa missão fim, é para isso que existe uma Força Armada, é a defesa da pátria. Essa é a nossa vocação principal. Mas também temos a proteção do meio ambiente, o respeito e apoio aos povos originários e à população amazônica, e também a cooperação com o desenvolvimento nacional. Eu vou me deter aqui especificamente em relação ao segundo objetivo estratégico, segunda vocação nossa, que é o combate aos crimes transfronteiriços. Pode passar? Bom, todos falaram isso aqui nas apresentações, eu corroboro com esse ponto de vista. Não é possível fazer nada se não houver integração. Essa é a primeira palavra-chave. Pode parecer lugar comum, mas não é fácil trabalhar de forma integrada. Talvez a gente observe qual a dificuldade de juntar os órgãos. São órgãos de cultura diferente, cultura institucional diferente. Então, é um desafio. A gente está vivendo agora na Yanomami até uma quebra de paradigma. Lá foi instituída uma casa de governo, né? Existe um servidor do Estado brasileiro, da Casa Civil, o Newton Tubino, e ele está fazendo um trabalho de coordenar as iniciativas de cada um dos órgãos. Então, estamos trabalhando em perfeita harmonia com a Polícia Federal, com o IBAMA, com a FUNAI, com a CESAI. São mais de 13 ministérios e mais de 30 agências participando desse esforço. E os resultados começaram a aparecer. Mas não pensem que é fácil, não é. São culturas diferentes, cada instituição tem o seu interesse, tem a sua missão. Então, esse é um desafio importante. Além do desafio logístico, o desafio da integração. Nós não estamos acostumados a trabalhar de forma integrada. Ainda existe, lamentavelmente, uma desconfiança entre os nossos órgãos. Existe. Isso precisa ser superado, especialmente no que diz respeito à inteligência. Inteligência mais do que tudo. Isso precisa estar integrado. Aquela apresentação que eu fiz sobre as rotas de tráfego internacionais, nós temos muito pouco conhecimento disso. Infelizmente. Eu faço essa confissão. Eu conversei bastante já com a BIM, a inteligência do CMA. Nós sabemos como o crime se comporta dentro do Estado brasileiro. O que nós não sabemos são as relações internacionais desse crime. Como, por exemplo, o PCC está ligado com os cartéis colombianos, como os cartéis colombianos estão ligados com os cartéis mexicanos. Então, existe um déficit muito grande de conhecimento na área do crime organizado internacional. Pode passar, por favor? O CMA vem cumprindo a sua missão, vem tentando, buscando, muito no nível tático, é verdade, né? Talvez falte aí uma coordenação estratégica do Estado brasileiro, mas a gente vem executando operações interagências, algumas de grande vulto. Por exemplo,
a Operação Yanomami, né, foi citada aí pelo delegado Humberto Freire. A gente, vamos mostrar mais à frente, os resultados foram resultados bons, mas o objetivo principal não foi alcançado, né? A gente reduziu o tráfico, o garimpo ilegal. Nós fizemos apreensões de muito material. Mas qual é o propósito da Operação Yanomami? Qual que é o resultado final que a gente pretende atingir? É a redução da morte dos indígenas. Nesse ponto, a gente ainda não chegou ao resultado esperado. Mais de 552 reconhecimentos na faixa de fronteira em 2023 e um efetivo aí de 11 mil militares empregados. Pode passar. O combate aos ilícitos, aí eu apresento alguns resultados alcançados, né? Aí vocês estão observando ali um militar observando no equipamento de visão termal. Esse militar é o comandante do Exército, é o general Tomás, que estava presente lá no PF de Vila Bittencourt. E de noite pôde ver aí o pelotão atuando e operando em Vila Bittencourt. Vila Bittencourt, por exemplo, é um pelotão especial de fronteira que apreende drogas praticamente diariamente. Quase todos os dias tem apreensão, né? Ou pelo menos semanalmente tem apreensões em Vila Bittencourt. Então, volto a dizer, não estamos falando com orgulho do resultado. Pelo contrário, falamos com preocupação, porque se está havendo uma apreensão recorrente de droga, isso implica que o crime organizado está presente também na fronteira. Pode passar? Bom, alguns resultados das operações Ágata são operações conduzidas pelas Forças Armadas, normalmente em coordenação e com as agências parceiras, né? Cito aqui, em especial, Polícia Federal, IBAMA, ICMBio, FUNAI, CESAI, Polícia Rodoviária Federal, são agências que atuam conosco nesse combate e prevenção ao crime na faixa de fronteira. Alguns resultados chamam a atenção. Apreensão de aeronaves. Chama a atenção e preocupam, né? Apreendemos 22 aeronaves em 2023, né? 5,5 toneladas de maconha ou skunk, mais de 284 dragas destruídas. Cada draga dessa tem um valor aí orçado de 2 a 6 milhões de reais. Pode passar. Na TI Yanomami, eu cito essa operação em particular pelo nível de coordenação que ocorre hoje na terra indígena. Como eu disse, estamos no 2º ano de operação. A operação da Polícia Federal, salvo o melhor juízo, é a Operação Libertação. Nós já tivemos 4 denominações distintas, né? Começamos com Ágata, começamos com Yanomami, passou a Ágata Fronteira Norte, hoje é a Operação Catrimani 2, tivemos a 1 e a 2. Os resultados, aparentemente, são bons, mas, como eu disse, o foco principal, que é a causa que fez a gente iniciar a operação, que é a questão humanitária na terra indígena Yanomami, ele ainda não foi alcançado. Pode passar. Então, muito rapidamente aí, uma apresentação sobre a dinâmica de distribuição de cestas. Foi um desafio logístico vencido. Nós distribuímos mais de 50 mil cestas pelo meio aéreo, lançamento de paraquedas em Surucucu e, a partir daí, distribuição por meio dos helicópteros. Pode passar? Foi o maior esforço aéreo já realizado pela Força Aérea Brasileira. Pode passar? Pode passar? E aí, um pouco do resultado da operação na TI Yanomami em 2023. Esses resultados não são exclusivos das Forças Armadas, muito pelo contrário. Aí tem a participação da Polícia Federal, das Forças de Segurança Pública de Roraima, do IBAMA, FUNAI, enfim, são resultados da operação. E aí eu destaco que os garimpeiros foram reduzidos em pelo menos 80%. Pelo menos 80%. Como o delegado Humberto Freire mostrou, o resultado se viu ali na própria turbidez dos rios. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Isso é tudo resultado da Operação Yanomami. Nós estamos hoje na Catrimani 2. A Catrimani 2, ela tem um outro viés. Ela, além de combater o garimpo ilegal, ela está estabelecendo, dentro da terra indígena Yanomami, medidas estruturantes. Construção de bases, da CESAI, da FUNAI, bases do Exército Brasileiro, enfim, ela vai deixar também um legado que vai favorecer
o combate ao garimpo no futuro curto. Pode passar. Aí, apenas uma imagem, né? Essa é uma reunião lá em Roraima, da Casa de Governo, presença de 13 ministérios e mais de 30 agências. Pode passar. As ações estruturantes, como eu disse, vão ser construídas bases. Tem uma base em Paquilape, tem uma base em Caianaú, nos principais rios da TI Yanomami. O Exército vai construir um destacamento em Huaycás. Pode passar. E aí já é a imagem da base de Caianaú, que já está pronta. Não dá para ver muito bem aqui, mas é a imagem da base operando à noite. Pode passar? Esse foi um helicóptero apreendido algumas semanas atrás. Apreendido e destruído. Passa, por gentileza. E aí já são os resultados da Operação Catrimani 2. Também destaco aqui, não são resultados das Forças Armadas ou do Exército, são resultados do esforço governamental na região lá da TI Yanomami. Pode passar. Existe um aplicativo que vai acompanhando o resultado da operação. Ele é um aplicativo que é coordenado lá, executado pela própria chefia da Casa de Governo. Pode passar. O Exército também, em 2024, tem uma série de operações Ágatas previstas. Eu vou passar muito rapidamente, mas desde já nós já estamos em contato com as agências. Como eu falei, é fundamental inteligência e é fundamental integração. Mas, general, o senhor está falando óbvio. O óbvio, ele precisa ser dito. A gente tem uma dificuldade em trabalhar de forma integrada e temos muito mais dificuldade ainda de compartilhar o pouco que a gente tem de inteligência. Pode passar. Sempre as nossas operações, elas são antecedidas de uma análise de inteligência, lá do Comando Militar da Amazônia, um mapa de calor. Esse mapa de calor mostra as principais áreas de preocupação nossa, né? Especialmente aqui o norte de Roraima, a região oeste do estado do Amazonas, na fronteira com a Colômbia, tá? E também a região aqui da Cabeça do Cachorro. Pode passar. A gente vem buscando fazer operações espelhadas também. Eu agora vou, na semana que vem, para Tabatinga, vou me reunir com 2 oficiais generais colombianos, né? Um da Marinha, o outro do Exército colombiano, justamente para combinar operações espelhadas na faixa de fronteira, como foi apresentado pelo delegado Humberto Freire, uma ação combinada entre os 2 países, entre as 2 forças. Pode passar, por gentileza. Operações Escudo e resultados das apreensões. Vamos passar? Pode passar? Pode passar? Eu estou passando rápido, que são resultados de operações que estão sendo executadas agora. Essa é uma operação combinada de 3 países, Brasil, Bolívia e Peru, na faixa de fronteira, coordenada ali pela 17ª Brigada em Porto Velho. Pode passar. Bom, por fim, como conclusão, tem um vídeo, depois eu vou deixar aí à disposição, já que o tempo ele está encerrado, mas eu queria, de coração, agradecer a todos pela presença, compartilhar, como brasileiro mesmo, antes de falar aqui como oficial do Exército, antes de falar como oficial das Forças Armadas, mas compartilhar como brasileiro a preocupação que nós temos com o crime organizado. Eu acho que esse será o grande desafio do Brasil no futuro próximo. E talvez não seja ainda hoje, porque apareceram outras prioridades no caminho nos últimos anos, né? A gente teve a crise da Covid, enfim. Mas esse é um tema que precisa chamar a nossa atenção, em especial a nós, profissionais aí da defesa e da segurança nacional. Nós temos um exemplo preocupante, o Equador. Meu pai foi adido militar no Equador, eu tive a oportunidade de conhecer aquele país, um país absolutamente tranquilo e que de uma hora para outra virou um estado dominado pelo narcotráfico. Da mesma forma o México, um parceiro aí na América Latina. Também outros países seriamente comprometidos, a Guatemala, Honduras, enfim, é uma preocupação que nós precisamos ter. E o nosso desafio é maior, em função do que representa a complexidade da logística na Amazônia Ocidental.
Então, é um desafio muito complicado e que vai exigir de todos nós aí um esforço grande. Como disse o professor Balestrelli, tem jeito, né? Com certeza, eu sou otimista, eu acredito que é possível, que o Estado brasileiro vai encontrar uma forma, mas será um caminho difícil aí que nós vamos ter que percorrer. Tá? Então, muito obrigado a todos, fico à disposição lá no CMA. Selva. O deputado comandante Dan entrega o certificado de participação e também a lembrança da UNALHA ao nosso palestrante, general de brigada Carlos Alberto Pimentel.